Graça e paz, igreja, Abba Pai, como é bom estarmos juntos aqui, mesmo por vídeo, mas eu sei que em espírito nós estamos juntos, né? E nós gostaríamos de meditar nesta hora sobre aquilo que eu já coloquei no grupo, né, da igreja, os aspectos do arrebatamento da igreja, né? Tem muitas pessoas que estão nos assistindo, não está familiarizada com esse termo, arrebatamento, e nós vamos explicar ao longo desse estudo, desse meditar que vamos fazer aqui agora. Antes de começarmos esse estudo propriamente dito, vamos orar ao Senhor, né? Para que Ele realmente possa fazer a sua vontade nesta hora. Eu quero que você feche seus olhos aonde você estiver. Nós vamos falar com Deus, porque o nosso Deus, Ele é onisciente e onipresente. E onipotente são os atributos que Deus tem. Então nós vamos falar com Ele nesta hora. Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu grande amor que o Senhor tem para com todos. E nesta hora, Senhor, nós vamos meditar na sua palavra de fatos reais, verdadeiros que estão transcritos na tua palavra. E sobre essa verdade que nela está, nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós estamos prontos aqui para ouvir a tua voz. Eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos, nada, absolutamente nada além disso. E peço, Senhor, que nesta hora o Senhor venha cuidar de cada mente, de cada coração que estará assistindo este estudo e que o Senhor possa ricamente entrar em mentes e corações e dar a certeza da paz, do conforto, daquilo que nós precisamos. Pai, precisamos ouvir a tua voz. Portanto, fale conosco desde agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós temos que partir deste fato para que realmente nós possamos entender tudo que vamos falar. Não faz sentido algum se você não entender a verdade da palavra do Senhor. Ela é absoluta. Eu, agora no dia 13 de março de 1973, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Portanto, 14 de março de 2020 agora, fez 48 anos que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu vinha numa família já evangélica, minha mãe era da Igreja Batista em Vila Gerte, e fomos educados, fomos ensinados a viver com Deus no nosso lar, nas coisas que nós vivíamos em conjunto com família, mas na verdade eu, com 12 anos que eu fui entender verdadeiramente quem era Jesus, e de uma forma sublime. Talvez num próximo vídeo eu possa contar o meu testemunho do meu encontro, do chamado que Jesus fez para a minha vida. Portanto, são 48 anos que a gente estuda a palavra do Senhor e eu posso garantir para você, tudo que está aqui na palavra de Deus, o livro que nós chamamos de Bíblia, é a pura verdade. Eu tenho vivido ao longo desses 48 anos nesta palavra. Eu tenho contemplado como ela é real na vida das pessoas e principalmente na minha vida, na vida da minha família, o que ele fez com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, enfim, eu posso garantir para você que realmente ela é a verdade. Partindo desse princípio, existe uma lógica, existe uma história que tem início, meio e fim,
E chegou um determinado momento na minha vida que eu comecei a conversar com Deus e falar: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus tremendamente organizado, o Senhor é um Deus que planeja todas as coisas, existe uma cronologia em tudo que o Senhor faz. Então, Senhor, começa a revelar na tua palavra. Eu não quero ler livros, eu não quero ler nenhum comentário, eu não quero me ater a nenhuma experiência particular de outrem. Senhor, eu gostaria que o Senhor pudesse revelar para mim na tua palavra como tudo aconteceu, como é tudo de fato. E realmente Deus começou a mostrar. Ele começou a me levar em versículos, em capítulos, em livros da palavra do Senhor, onde que existe toda uma lógica, toda uma estrutura para que nós possamos entender. Falar sobre arrebatamento, arrebatamento de quem? Arrebatamento da igreja. Quem é a igreja? São aqueles que verdadeiramente têm um compromisso com Jesus e o reconhecem como Senhor e Salvador. Como é isso? Arrebatamento. A igreja vai ser abduzida para onde? Para o céu. Então, onde é o céu? E todos esses questionamentos, muitas pessoas têm as suas dúvidas, não é? Quem não vai para o céu vai para o inferno. Não tem um meio, não tem um lugar intermediário, não existe nenhum tipo de um espaço onde as pessoas podem escolher. Não, não. E para que realmente você, meu irmão, que faz parte do nosso ministério, da Igreja Batista Abapai, vai poder entender perfeitamente tudo o que significa arrebatamento da igreja. Quando ele faz, como ele acontece, o que dá de indicações para que nós possamos ter a certeza se estamos ou não próximo a esse grande evento da igreja. E o porquê do arrebatamento? Tem que ter uma lógica, tem que ter um início, tem que ter um princípio de todas as coisas. E Deus foi revelando na sua palavra, nesta palavra, sobre alguns aspectos. Sobre a ordem de como ele faz todas as coisas, da maneira como ele planeja. Eu quero dizer para você, meu amigo, quero dizer, meu irmão, que Deus, ele é. Deus é. Por ele ser, ele tem um planejamento por toda a eternidade. E pelo poder que ele tem, a sua onipotência, ele executa o que ele quer. E ele tem um planejamento em toda essa existência. Não só dos homens, que somos nós, que foi parte deste planejamento, que creio eu está ainda no início de toda a história da eternidade, que realmente Deus começa então a criar os seres celestiais. Ele criou para si. Eu quero fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas não creem que existe em Deus. Mas isto pouco importa pelo que ele é, na verdade absoluta que ele é. Deus, sem um homem, ele continua sendo Deus, o Criador do universo, o grande arquiteto de tudo isso que nós conhecemos e entendemos sobre os planetas, as galáxias, as estrelas, os astros siderais, ou seja, toda essa grandiosidade, inclusive o nosso planeta lindo, maravilhoso, no qual nós vivemos. Existe um ser por trás de toda essa criação, e ele é Deus. Se o homem não crer que ele existe, ele continua sendo. Porém, o homem, sem Deus, ele é apenas um ser sobrevivente. Ele simplesmente sobrevive. E ele anda segundo os critérios que o Deus Todo-Poderoso determina para ele através do livre-arbítrio concedido a esse homem. Todos nós os temos. Amados, Deus começa a criar toda a essência. Seres celestiais, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, para dar início a toda a estrutura da eternidade e de todo o planejamento que ele tem numa história que ainda está por concluir. Dentre esses seres celestiais, ele cria o que nós vemos na palavra de Deus, os querubins, que são anjos específicos que cuidam da glória de Deus. A glória de Deus, ela pode ser abalada, destruída? Não, ela não pode. Ela tem por si só um poder sobrenatural constituído por ele mesmo.
O que ele cria são seres que realmente protegem aqueles que podem se aproximar dessa glória e ser consumidos. Nós não temos uma estrutura física para que nós possamos compreender o tamanho da dimensão dessa glória de Deus. Existe uma passagem bíblica quando Davi estava transportando a arca da aliança, e ele estava transportando em cima de um carro, uma carroça, ok? Diferente do que haveria instruções de trazer os sacerdotes para que pudessem manipular essa arca. Fato é que quando ele estava a caminho transportando essa arca, ela simplesmente, uma das rodas entra talvez num buraco e ela começa então a cair. E tinha um homem chamado Uzá. Uzá pega e põe a mão nessa arca, mas ele não tinha o preparo, porque a arca representava a glória de Deus no meio do povo, porque dentro da arca da aliança existem 3 elementos muito especiais, que são elementos que Deus tem o contato direto. Nós temos lá dentro da arca da aliança as tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus, dado para Moisés, para dirigir o povo de Israel. Lá existe a vara de Arão, que brotou, uma vara sem força, nada, sem absolutamente nada, e ela brota para realmente representar quem era o líder sacerdotal de todas as outras tribos, a todas as outras varas que estavam ali na porta da tenda de Moisés. A vara de Arão floresce. E também o maná, né? Um vaso como este, todo de ouro, 3,5 kg de ouro, e dentro tem o maná, que durante 40 anos o povo de Israel comeu deste maná todos os dias, que Deus mandava. Uma alimentação, porque quando o povo sai do Egito, lá não tem uma estrutura no deserto para plantar, para sobreviver, mas Deus cuida do seu povo, assim como vai cuidar de mim, de você, nesse período sazonal desse problema do Covid-19. Ou seja, aquele pequeno elemento, o maná, ele tinha a estrutura de todos os carboidratos que você possa imaginar, todas as energias que o homem precisa ter, ou seja, as proteínas básicas para a sobrevivência do ser humano, tudo estava contido dentro desse maná. E estava lá, num pote, num pote como esse, todo de ouro, 3,5 litros, tudo estava na arca. Essa arca tinha uma tampa chamada propiciatório. Esse propiciatório, Deus tinha dado as dimensões de como deveria Moisés então construir o propiciatório. E lá tinha simbolicamente colocado 2 querubins de ouro puro, um com a asa voltada para o outro. E essa tampa do propiciatório representava que esses querubins guardavam a glória de Deus de sobre os elementos que estão dentro da arca. Ou seja, Deus cria então esse ser maravilhoso chamado Lúcifer. Não tem nome Lúcifer na Bíblia? Não tem nome Lúcifer na Bíblia. Não existe esse nome. Mas existe a estrela da manhã. Lá em Isaías capítulo 14 nós vamos ver, ó tu, que como caísse estrelas da alva. Ou seja, nós vemos que ele era um ser especial. E em Ezequiel capítulo 28, versículo 11, nós vemos como Deus nos revela a formação desse ser maravilhoso. E diz assim, a partir do versículo 11 de Ezequiel 28, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, ponto e vírgula, versículo 12, você vai encontrar essa frase no capítulo 12 de Ezequiel, e você vai ver que tem um ponto e vírgula. Então começa novamente a discriminação de como ele foi formado. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Versículo 14, então, agora dá a discriminação de quem ele era. E ele diz, tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus e no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti.
Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeu-se a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Ou seja, esse ser tão maravilhosamente lindo, bonito, perfeito, não tinha defeito algum. Deus cria e dá a ele todas as condições para que ele pudesse exercer tamanho ministério de ser o querubim dos querubins, onde ele tinha livre acesso, né? Lá em Isaías capítulo 14, ele fala, subirei acima das mais altas nuvens, né? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Este foi a grande soberba e o grande engodo de Satanás, que se deixou enganar, o coração dele multiplicou a sua iniquidade, ou seja, ele teve soberba, ele se ensoberbeceu por querer tamanha responsabilidade que Deus deu a ele no céu, e ele simplesmente quis essa glória para ele, de tal forma que todos os seres celestiais se subjugavam àquilo que ele determinava, àquilo que ele fazia, e na verdade todos entendiam perfeitamente como era. E ele simplesmente foi lançado para a terra. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e diante, houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos degladiaram com Satanás e venceram. E ele foi lançado na terra, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É um texto que está lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 7. Então agora nós entendemos e vamos entender o que é o arrebatamento da igreja, porque uma grande parte, a terça parte do céu, que vem com esse Lúcifer e todos, um terço dos anjos que acompanhavam ele, foi lançado na terra. Portanto, o organograma inicial do projeto macro de Deus, ele existe ali, o Ministério da Adoração e Louvor, existe o Ministério da Administração e Serviço, que está ali sobre a linhagem de Gabriel, e nós vamos poder ver na palavra de Deus como ele é usado especificamente para isso, e o Ministério de Segurança e Proteção, que é o quê? O Arcanjo Miguel, que cuida desse departamento. Então nós estamos vendo que o organograma da história da eternidade de Deus está apenas no começo. Está apenas no começo. Porque uma terça parte do céu veio, jogou em terra. Essa terra, quem era? Via Láctea, sistema solar. Um planeta que era sem forma e vazia. E havia trevas neste lugar. Até um dia que Deus, colocando lá em Gênesis, capítulo 1, e você pode acompanhar na sua palavra, no princípio criou Deus o céu, os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Este ser, junto com esses anjos, foi jogado exatamente neste lugar. Sem forma, vazia, trevas, escuridão. É por isso que ele se apropria hoje, quando nós começamos a ver a aparição e o desenvolver desses espíritos malignos, e ele tem uma conotação macabra, tudo que é trevas é envolvido com a cor negra e tudo mais. Por quê? Porque ele viveu nesse ambiente. Ele viveu nesse ambiente. E aí teve um grande momento, que é o momento do versículo 3. O Fiat Lux. Ou seja, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus cria a luz antes de criar o sol e as estrelas, que são os luzeiros, que está lá no versículo 14. O poder de Deus é tão grande, é tão imenso, que quando ele diz, a luz teve que aparecer. Ele é o único que traz à existência as coisas que não existem. Hebreus nos diz isso. Ou seja, haja luz, houve luz. Parece que quando acendeu a luz desse planeta chamado Terra, esse ser que viveu, sabe lá quanto tempo, né? Nesta existência da escuridão. E nós temos aí
uma ideia de quanto tempo ele viveu. Deus, então, agora começa o seu planejamento. Deus sabe que o que tirou ele da presença dele foi ele estar soberbo por querer ser semelhante a Deus. E aí Deus começa a fazer todo o trabalho. Começa a criar os céus, começa a criar a luz, começa a criar o firmamento, começa a criar todos os animais, todos a relva, tudo que nós conhecemos maravilhosamente, tudo. Depois ele cria os luminares, que é o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e começa a vir com toda a narrativa, e Deus começa, e viu Deus que tudo é bom, tudo. Essa é uma história que nós temos aí no capítulo 1 de Gênesis, se você tiver o tempo, pode começar a ler e estudar isso. Tudo é bom, só que no sexto dia, Deus cria sua obra-prima. Quem? O homem. Deus cria esse homem. E veja bem que Satanás, lá no capítulo 14 de Isaías, ele diz: subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual. Então Deus cria agora um homem para governar tudo o que ele fez, os animais, os peixes, os pássaros, tudo de belo, maravilhoso. Criou um jardim maravilhoso chamado Éden, no qual Deus vinha visitar o homem toda a tarde, sem a existência do pecado. Portanto, um corpo maravilhoso, um corpo estupendo. E ele diz assim: Pai, Filho e Espírito Santo, a sua trindade. Ele usa o verbo fazer desta forma. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Lembra que eu leio agora Ezequiel, capítulo 28, agora há pouco, e no versículo 13 tem aquela frase: estavas no Éden, jardim de Deus. E eu fiz essa observação. Deus, quando joga esse ser para a terra e começa então a construir tudo isso, ou começa a fazer a luz aparecer, ele fala: olha, que coisa maravilhosa que Deus fez. Chega no sexto dia, Deus faz o quê? Aquilo que ele gostaria de ser. Um homem. Aquilo que Deus é. Corpo, alma e espírito. O homem é da mesma forma. Ou seja, irmãos, eu quero que você entenda que Satanás, ele não suportou tamanha realização. Porque a Bíblia nos diz que ele é espírito, ele não tem corpo. Mas eu e você temos, o homem tem. E Deus dá a nós esta característica de domínio, e deu para Adão e Eva tudo isso que é de maravilhoso. Um domingo retrasado, quando nós estávamos na igreja, eu preguei sobre isso, sobre Deus fazendo a formação da mulher. E quando Deus criou o homem, depois viu que ele estava sozinho e disse que não era bom, ele pega então, dá um sono profundo em Adão, aplica nele a primeira anestesia do mundo e tira da costela dele, fecha com a carne e dessa costela forma a Eva e depois vem aquela maravilhosa mulher e ele fala: esta sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, quando ele faz esta sim, nasce tudo ali, nasce o amor profundo que Deus tem para com o homem, dando esse mesmo amor de Adão para com Eva, e ali começa o relacionamento. E Satanás vendo tudo isso. Ele não suporta ver a tamanha criação do homem. Ele queria ser o que Deus criou, um ser à sua imagem e semelhança. E ele não pode. E ele vendo Adão que ama a sua esposa agora, a mulher, ela era maravilhosa, era linda, ele também era um homem maravilhoso, lindo, sem pecado, sem absolutamente defeito algum. Tudo Deus criou, tudo o homem cultivava, todos os frutos, tudo no jardim do Éden era perfeitamente aceitável para que realmente ele pudesse usufruir de tudo aquilo. Ele não trabalhava, ele cuidava. E Deus dá simplesmente uma ordem. Uma ordem. E Satanás sabia desta ordem, porque ele estava lá no Éden. Deus não permite, e nós não sabemos o porquê, que Satanás
saia daquele lugar. Não, Deus está permitindo que ele veja tudo aquilo. Porque Deus tem um propósito em tudo. E esse propósito, na verdade, é que nós obedeçamos a ele. E ele simplesmente, olha, Adão, Eva, está lá. Tudo que vocês estão vendo aqui é maravilhoso, você pode comer de tudo. Só aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não põe a mão. Nem toque nela. Porque no dia que você tocar, certamente você vai morrer. Satanás não vai e acusa Adão diretamente, mas ele vai e, por ele armar uma estratégia, porque ele é sagaz, ele é soberbo, ele é enganador, ele é astuto, ele é inteligente. Não pense você que Satanás é um qualquer, não. Ele tem as suas prerrogativas. Lá no livro de Daniel, você vai perceber que ele fala, não é? No livro de Daniel, que nós temos a prerrogativa, aliás, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 3, ele diz, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Esse versículo aqui fala mais ou menos sobre essa sabedoria que Satanás tem, mas ele tem estratégias, e a estratégia que ele usou no capítulo 3 é convencer a mulher, de tal forma que ela desobedeça a Deus, e a partir de então ela tinha aptidão para poder fazer com que Adão também pudesse cair. E assim aconteceu. O homem comeu do fruto, desobedeceu a Deus. Ele não morre, mas ele morre espiritualmente. E a partir desta morte espiritual, ele começa então, Deus, a criar uma estratégia. E esta estratégia é resgatar esse homem, novamente, para que possa esse homem ser aquilo que ele planejou no Éden. Um homem livre, um homem alegre, um homem abençoado, um homem que realmente possa curtir tudo que Deus fez de uma forma maravilhosa. Queridos, o homem, ele começa então a cair a cada vez mais. Dentro dessa desobediência, ele percebe que existe um mal dentro de si. E Deus, então, num determinado momento da história, ele teve que usar o plano B, que é fazer o quê? Olha, no Antigo Testamento, Deus começa a se revelar a um homem, a um líder. Esse líder, então, fala com o povo, e o povo começa, então, a obedecer a Deus. Mas houve um momento da história que Deus, então, pega a segunda pessoa da Trindade. Quando nós ouvimos aquele verbo, façamos, ali é Pai, primeira pessoa da Trindade, Filho, segunda pessoa da Trindade, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele começa então a criar uma história para que a segunda pessoa da Trindade, Jesus, possa vir, morrer por nós, resgatar, se tornar homem, para que realmente nós possamos fazer tudo isso que nós somos, essa malignidade, a prisão, entregar deliberadamente o mundo na mão de Satanás, para que realmente pudesse receber novamente o direito de ser um homem livre, como Adão e Eva eram antes do pecado. Queridos, e Jesus veio, fez a sua história, fez o seu projeto, ele resgatou, se fez homem, saiu, abdicou da sua glória, se fez um homem como eu, como você, mas ele obedeceu, ele andou com o Senhor e nele não houve sequer um pecado. E ele conseguiu vencer a morte. Ele se entregou deliberadamente aos homens, baseado em toda a história que nós sabemos da crucificação e da prisão de Jesus. Ele vai à cruz do Calvário, ele se entrega, ele ali recebe sobre ele todo o meu pecado, todo o pecado de todo o ser humano, e ali ele começa então a sofrer a agonia da separação do Pai, coisa que ele nunca experimentou. E ele passou tudo isso por mim, por você. Ele nos resgatou, ele nos deu vida novamente, ele realmente nos deu a salvação, ele tirou a cada um de nós daquelas trevas absurdas que nós estávamos em caminho direto para o inferno. Ele simplesmente nos restaura e nos chama de filho, e ele nos chama de amigos. Tetelestai, na cruz ele fala a última palavra, está consumado.
Tudo aquilo que eu planejei e o Pai planejou está consumado. Ele morre, mas ao terceiro dia, no domingo da ressurreição, ele ressuscita. E esta é a grande glória. Amados, você tem que entender que Jesus fez tudo isso por nós para nos resgatar. A título de quê? A título de que nós vivamos com Ele. Fiz essa introdução para que você possa entender o propósito do que nós vamos estudar, que é o arrebatamento da igreja. Lá em Mateus 24, 13, essa é a base que nós vamos estudar, Mateus 24, de 3 a 14 e de 36 a 39. Mas antes disso, nós precisamos analisar o que é fato. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento e a revelação que nós vemos da vinda do Messias, e ele veio, que é Jesus, e todos os 39 livros do Antigo Testamento revelam Cristo. Tem um direcionamento, tem um foco em Cristo. E lá tudo está consumado. E Jesus se consumou. Portanto, essa palavra do Antigo Testamento se consumou em Cristo Jesus e na obra redentora de salvação que ele nos deu. Tudo está pronto. E ele criou alguns critérios maravilhosos para mim e para você, para que nós possamos entender como é que ele trabalha, como ele se aproxima de cada um de nós e como ele se autorrevela dentro da sua vontade e da sua soberania. Eu vou ler Amós 3:7. Amós 3:7, não se preocupe, porque tudo isso que eu vou falar aqui está no grupo da igreja, e eu vou colocar cada slide, tudo que eu estou colocando, eu vou colocar o slide e vocês vão receber aí. Assim, depois do vídeo, eu coloco isso. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus segredos, aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus então, ele age dessa forma. Tudo que ele vai fazer, como ele fez no Antigo Testamento, revelando aos profetas, e automaticamente ele também cumpriu tudo que ele revelou aos seus profetas, isso nós devemos entender que Deus não faz nada escondido. Deus revela tudo que ele vai fazer. Números 23:19. Lá nós vemos uma situação muito clara de quem Deus não é. E diz assim o texto, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá. Ou seja, Deus não tem duas palavras, ele só tem uma palavra, e a palavra dele é, ponto. Ele é sim, sim, não, não. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, e o Deus que nós estamos apresentando para as pessoas hoje, é esse Deus. Ele não é homem. Nós temos o sim, às vezes, e o não. Nós somos inconstantes no nosso temperamento. Deus não é assim. Ele não mente. Nunca mentiu, nunca mentirá. É uma característica. Aliás, a mentira é uma coisa que Deus não suporta. Lá em Apocalipse, capítulo 19, então no capítulo 21 também, de Apocalipse, diz que aqueles que mentem não herdarão o reino dos céus. Não tem como. Aqueles que amam e professam a mentira, o engodo, o engano, ele não subirá. Outro texto que eu queria falar sobre o fato é Jeremias 1:12. Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, eu velo sobre esta palavra para cumprir. Ou seja, aquilo que nós vamos estudar agora tem a característica dos fatos. Eu citei apenas 3 textos, Amós 3:7, Número 23:19 e Jeremias 1:12. Que diz, resumidamente, quem é esse Deus. Então eu posso confiar na veracidade dessa palavra, porque Deus é. Deus é Senhor. E ele cumpre rigorosamente tudo o que ele diz. E o que ele nos diz? Quando Jesus ressuscita, e ele fica um tempo em suas epifanias, depois de ressurreto, com o corpo glorificado, transformado, ressurreto, chegou um momento que ele estava com os seus discípulos para se despedir dele. E essa narrativa está lá em Atos, capítulo 1, né? Que dá o quê?
a noção básica das confirmações bíblicas de que esse ato do arrebatamento acontecerá. E o arrebatamento é a igreja fiel que se prepara diante de Deus, santa, pura, que haverá um momento que ela será abduzida e levada ao céu para ter esse mesmo corpo transformado, glorificado, que é o corpo de Cristo. Este é o resumo do que é o arrebatamento. Existem confirmações bíblicas. Nós sabemos que a Bíblia é verdade, então quais são as confirmações bíblicas? Quais são os atos desta confirmação bíblica? Eu separei aqui primeiro o ato pelos anjos. Esses atos estão lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 a 11, diz assim: estando eles quem? Os discípulos, com os olhos fitos ao céu, enquanto subia, Jesus subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11, os quais lhe disseram: varões galileus. Esses 2 anjos questionam os discípulos: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu, vocês estão vendo ele subir. Ele há de vir assim como para o céu vistes ir. Ou seja, a confirmação bíblica de que Jesus virá buscar a sua igreja é dada pelos anjos. Uma segunda é pelo próprio Jesus. A confirmação pelo próprio Jesus. Quando ele está lá em João 14, versículo de 1 a 3, os discípulos estavam ali depois da ceia, depois de Jesus lavar os pés dos discípulos e depois ele preparar a ceia e aquela angústia toda que um de vós, o abatimento espiritual, a minha alma está profundamente abatida e um de vós há de me trair. Tudo aquilo estava muito difícil de ser digerido pelos discípulos, então eles estavam meio perturbados, eles estavam meio assim tensos. E Jesus vendo aquela tensão de tudo, Judas saindo para trair Jesus, ficando somente os 11 discípulos, ali ele começa então a receber a indicação. E nessa indicação, Jesus revela que realmente vai acontecer. Isso está em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Diz assim: ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo. Aleluia. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo, está confirmando. Aqui não é nenhum profeta, nenhum discípulo que está falando, é o próprio Jesus. E se eu for, vou preparar-vos lugar. E ele foi, e o lugar já está preparado. Já está tudo pronto. O encontro com o Senhor Jesus nos céus, aquela mesa maravilhosa, o tribunal de Cristo, onde cada um haverá de receber o seu galardão, onde todas as pessoas que estiverem neste arrebatamento da igreja vão estar diante da presença de Deus. Está tudo preparado. As bodas, o casamento daquele que é o noivo, que é Jesus, com a noiva, que é a sua igreja, já está tudo preparado. E ele fala: virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Ele vai voltar e ele vai tomar cada um de nós, eu e você, para ele mesmo. Aleluia. Este é o próprio Jesus da confirmação bíblica. E nós ainda continuamos, através da fala de Jesus, sobre o que aconteceria. Então nós temos a revelação dos anjos, a revelação de Jesus e as revelações pelos sinais. Quais sinais? O que implica nesses sinais para que eu possa entender que isso verdadeiramente vai acontecer? Lá em Mateus 24, 3, 14, diz assim: estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, e aquele fato do anjo que eu citei agora, em Atos 1:10, Jesus está ali no Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras, ele está a 1.500 metros do Portão Dourado,
dali das muralhas de Jerusalém, que foi fechado pelos turcos otomanos, e realmente com aquela preocupação de que não se cumprisse a profecia de que o Messias haveria de passar por aquela porta, etc. E acima de tudo ainda eles colocam um cemitério ali naquela porta, porque nenhum sacerdote, nem o Messias haveria de se contaminar com o morto, mas ali vai haver uma situação maravilhosa, uma explosão maravilhosa, porque quando Jesus colocar novamente o pé nesse monte, voltando com a igreja, pela segunda vez, não no arrebatamento da igreja, ele põe o pé no Monte das Oliveiras, e aí ele simplesmente diz a palavra de Deus que haverá uma fenda e haverá uma separação de tudo isso, e Jesus vai passar por aquela porta. Aleluia! Ele vai passar por aquela porta dourada e vai entrar no templo e vai consumir o anticristo, a besta e o falso profeta. Isso vai acontecer. E eu e você veremos isso. O mundo vai ver. Aleluia. Mas em Mateus 24, 3, 14, que sinais ele nos dá? Estando ele sentado nos Montes das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos, quando serão essas coisas? Porque no versículo 1 e 2, os discípulos estão mostrando para o Senhor a questão do templo. E aí ele fala rapidamente, num diálogo, dizendo assim: olha, tá vendo, esse templo não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada, mas este aspecto que Jesus estava mostrando para ele, essa profecia se cumpriu nos anos 70 da era cristã, quando o general romano Tito vem e cerca Jerusalém, e ali ele destrói Jerusalém, e realmente há simplesmente a separação e a explosão dos judeus espalhando-se para o mundo todo. Essa profecia de Jesus, versículo 1 e 2 de Mateus 24, ela se cumpre assim. Mas depois os discípulos ficam preocupados e falam com Jesus: Senhor, declara-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, que é esse momento que nós estamos vivendo. Eu sempre digo para todos vocês, e eu sempre digo para a nossa igreja, nós somos, na minha concepção, a geração que vai enfrentar, vai ver todas essas coisas acontecer. O quê? O arrebatamento da igreja e o fim dos tempos. Deus escolheu você de uma forma sublime e especial para viver nessa época. Hoje nós somos 7 bilhões e 900, quase 900 milhões de pessoas no mundo. E Deus escolheu você para poder contemplar tudo isso que irá acontecer. Declara-nos quando serão essas coisas e qual sinal haverá da sua vinda e do final do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olhai para não vos perturbeis, porque forçoso é assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, continuando no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Lá em Lucas capítulo 21 fala sobre pestes, que é o que nós estamos vivendo nesses dias com o Covid-19. Mateus não aborda esse tema, mas lá em Lucas 21, que faz ligação com esse contexto, realmente fala sobre pestes. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Nós vamos ler esse texto aqui para frente. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, todas estas coisas são o princípio de dores. Haverá coisas ainda muito maiores que nós vamos estudar aqui. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair uns aos outros, mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Este será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Amados, estes sinais é uma retórica que Jesus coloca, que nós já vivemos quase todos eles. Em minha concepção, todos eles já aconteceram. Ou seja, ele fala que virão em meu nome muitos cristos,
Até nós aqui no Brasil, nós temos o nosso Cristo, o Henri Cristo, que ele fala, o meu pai, né? Nós temos aí um Cristo brasileiro, na verdade. Enganarão a muitos, tem muitos que o seguem lá. Nós vemos o reverendo Moon na Coreia do Norte e assim por diante. Já apareceu vários Cristos. Enganarão a muitos e muitos seguem as suas doutrinas, a sua fala e tudo mais. Ouvirei falar de guerra, rumor de guerra, nem vamos falar. Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os conflitos entre as nações, a degladiação entre as nações, rumores de guerra, é o Irã querendo consumir Israel, né? Os países ali do Oriente Médio querendo investir contra Israel. Nós vemos várias guerras, a guerra de 67, onde Israel em 6 dias conquista todo o território que Deus tinha prometido para Abraão. Enfim, essas situações, rumores de guerra, ele diz, Jesus, no versículo 6, não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Depois ele fala, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos, pestes. Queridos, eu fiz um levantamento sobre o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Já se perdeu a conta, né, das coisas que acontecem. Terremotos, eu fiz o levantamento. Os últimos 200 terremotos. 200 terremotos. E terremotos consideráveis. Ok? Consideráveis. De magnitude grande. Total de terremotos no mundo nos últimos 3 dias. Eu estou falando de 18 de março a 21 de março, que é hoje, até as 17h58 da tarde de hoje. Ou seja, maior que 4.0 na escala Richter. Amados, foram 200 em 72 horas. 200 terremotos. Acima de 4.0, 34. Acima de 5.0, 13. E 2 de magnitude 5.7 na China e na Grécia. É que a mídia já não relata mais, mas você pode entrar no site que você vai estar sendo aí indicado, que é o monitorglobal.com.br/terremotos, você vai ver que esses dados estão lá. E Jesus fala nada mais que haverá o quê? Fome, terremotos em vários lugares. Amados, se você entrar nesse relatório, neste site, Monitor Global, você vai ver que está lá a Indonésia, você vai ver lá que tem o Chile, você vai ver que tem Filipinas, todos os vários lugares estão lá. O que está acontecendo? As placas tectônicas, elas estão se mobilizando, elas estão mudando, e numa velocidade muito grande. São tantos os terremotos que não existe nenhum comentário. Diferente do que acontecia 50, 60, 70 anos atrás. E isso tem acontecido no nosso tempo, hoje, 2020. Fala sobre iniquidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Irmãos, eu fiz um levantamento aqui, rapidinho, 1098, 2001, 2004, 2007, 2010, 2009 e assim por diante. Já morreram, nesses últimos tempos, né, que eu fiz o levantamento aqui, nos últimos 10 anos, 623.428 pessoas. E mais, esse número está aumentando, onde eu pude estimar 719.340 pessoas, homicídios, somente no Brasil. Eu não estou falando no mundo. Eu estou falando somente no Brasil. Tem uma média de morte por dia de 131 pessoas, baseado nisso tudo, nesse período de tempo, que é a média, e a morte por hora de 5 pessoas. Glória a Deus que Deus colocou um governo que trabalha em cima disso, e o ano passado esse índice de homicídio caiu abruptamente. Mas não acontece isso no resto do mundo. Porque a história do arrebatamento da igreja não é só para a questão do Brasil, as igrejas do Brasil, é a igreja do contexto mundial. Esse aqui é só um parâmetro para nós vermos tamanha iniquidade dos homens e o tamanho índice de homicídio não tem valor. As pessoas matam deliberadamente. As pessoas não têm nenhum cuidado com o próximo.
E isto a gente pode perceber. Abortos. Eu fiz o levantamento. Que iniquidade. E se você não soubesse desse dado, você vai ter. Sabe quantos abortos tiveram em 2019? 42.400.000 abortos. O ano de 2009 foi considerado o aborto a maior causa-morte no mundo. Eu não preciso explicar para você o que é um aborto. É você suprimir, você tirar a vida de outrem de uma forma inescrupulosa, em que não existe a permissividade do Deus Todo-Poderoso para que se realize isso. Queridos, segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos no mundo há cerca de 40 a 50 milhões de abortos. Isso corresponde aproximadamente, eu fiz o cálculo aqui, abortos por dia, 125.000 abortos por dia no mundo inteiro. Por hora, 5.208 abortos por hora. Por minuto, 87 abortos no mundo. Enquanto eu estou falando com você aqui por um minuto, 87 mães estão tirando seus filhos por uma inconsequência de não deixar viver aquele que Deus escolheu para vir a esse mundo. Iniquidade, pestes, e aí haverá pestes lá, que aí é simbolizado pelo cavalo amarelo e morte, inferno, lá do Apocalipse, que é para um outro estudo, mas nós vemos as pestes que já apareceram. Vamos lá, eu citei alguma. AIDS, a gripe espanhola em 1918, que ceifou a vida de quase 50 milhões de pessoas. Gripe asiática de 1957, 1958 na China, com H2N2, com cerca de 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos em 1957, 58. Gripe de Hong Kong, em 1968, 1969, H3N3. Por aves, cerca de mais 1 milhão de mortos na China. E aí vai. O SARS, que é a síndrome respiratória aguda severa, né, de 2003 na Ásia, 8.000 casos registrados e 800 mortos. Gripe das aves de 2005, lá na Áustria, H5N1. Gripe suína, 2009 no México, H1N1, essa, né, é mais recente, que nós temos conhecimento. Doenças como tuberculose e outras estão voltando com muita resistência, varíola, vírus, e aí vai. Ebola, né? O surto de 2014 na África. Então, já vemos aí que realmente teve em 2014 grande parte de quase 16 mil pessoas, né? 16 mil pessoas infectadas, e por ebola foi aí mortes superiores à casa de 7.200 pessoas. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. E hoje nós temos aí quem? O coronavírus, ou o Covid-19, no mundo. De novembro de 2019, quando surgiu na China, até março, dia de hoje, que nós estamos falando, até dia 20 de março. Casos confirmados no mundo, 272.166 casos. Curados, por enquanto, 87.256, que tiveram esse Covid-19 ou coronavírus na sua originalidade na China, né? 87 mil pessoas já foram curadas. Em tratamento e observação, nós estamos aí com 184.910 pessoas ainda em observação. Mortos até agora no mundo, 11.299 pessoas, 11.300 pessoas. Só que tem um agravante. De todas as outras pestes que nós declaramos aqui agora e que Jesus já tinha falado que haveria de acontecer no final dos tempos, não houve um fator que está acontecendo hoje. O mundo todo está parado. Os continentes, todos estão parados. Os blocos, bloco asiático, bloco europeu, bloco norte-americano, bloco sul-americano, todo mundo está parado.
Todas as fronteiras de todos os países estão fechadas por conta desse Covid-19. Nesta guerra que, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Nunca aconteceu tal fato na história. Esse fato de você permanecer em quarentena na sua casa, e é bom que você não saia, nunca aconteceu na história. Esse é um fato muito relevante. Um tamanho vírus, uma tamanha peste como essa, de vontade permissiva de Deus, nós estamos vivenciando isso hoje. Outros sinais: arrependei-vos, pois a figueira, sua parábola, quando já os seus ramos se tornam tenro e brota, isso está lá em Mateus 24, 32, 35, diz: quando já o seu ramo se torna tenro e brota, as folhas sabei que está próximo o verão. O que Jesus está falando com isso? A figueira representa Israel. Naquela diáspora que eu falei, quando nos anos 70 o general Tito, comandante do exército romano, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, e aí a saída de todos os judeus e espalha-se, e território israelita não deixou de existir. E não há mais, a partir desses anos 70, a vivência do povo israelita, o povo judeu naquele lugar. Mas em 14 de maio de 1948, Deus usando um grande brasileiro, quando foi o primeiro presidente da ONU, Oswaldo Aranha, ele então começa a empunhar a bandeira de voltar a dar a Israel o território que Deus havia prometido para Abraão. A terra prometida, a Canaã maravilhosa. E aí ele começa então a entrar com um projeto, e no segundo ano está ali, voltando Israel à sua terra. 1876 anos de história sem ter terra. Uma nação volta a existir num só dia, assim como existe a profecia. Poderia uma nação vir em um só dia? Está lá em Isaías. Ou seja, você viu Deus se reconstituir depois de 18 séculos. Quem? Essa figueira maravilhosa. E que nós estamos contemplando nos nossos dias. Amado, lá no versículo 34, no versículo 33, igualmente Jesus dizendo: quando virem todas essas coisas, sabei que está próximo o verão, mesmo as portas. Quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, Jerusalém ser novamente conquistada em 1966, a guerra dos 67, as guerras dos 6 dias, vai lá e Jerusalém é tomada por essa guerra. Israel vence uma batalha gigantesca, composto por soldados, mas Jesus, o Senhor Deus, estava com eles. Ou seja, quando vocês virem acontecer todas essas coisas, cuidado, está próximo, Jesus está voltando. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Diz Jesus, é aquele que vai vir buscar na sua igreja, arrebatando a sua igreja. Querido, eu quero dizer para você, nós estamos vivendo o tempo desta geração, não é? Quanto que é uma geração? 40 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos, 100 anos. Eu tomo por base o Salmo 90, quando o Senhor Deus limita a vida do homem, né? E lá no Salmo 90, eu quero que você depois leia, não está aí no nosso estudo, né? Mas a gente pode ver exatamente o que está escrito lá. Pois todos os dias que se passam na tua e acabam os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou, em havendo vigor físico, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós, seres humanos, voamos. Aqui é uma limitação, que é uma oração de Moisés, um grande homem de Deus, que viveu 120 anos, mas o Senhor coloca aqui na oração, regredindo a vida do homem
a 70 anos. Então, se nós considerarmos aí uma geração 70 anos, um pouco mais 5 anos, mais 10 anos, nós estamos vendo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. 1948, com mais 70 anos, nós estamos aí com o ano de 2018, onde Israel completou 70 anos de reestruturação e posse da terra novamente prometida. Estamos aí com 2 anos, 78 para 1918 para 2020, passamos 2 anos, veja que é 70, 80, eu não sei quanto tempo mais. Nós vamos passar 7 anos de grande tribulação. Então Jesus está voltando. Acorda, igreja. Acorda, meu povo. Nós não temos muito tempo. Se houver, como haverá de ter 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de uma paz subjetiva ainda, sob domínio do anticristo, né? E depois os outros 3 anos e meio de perseguição ferrenha, que seria a grande tribulação, tem 7 anos, nós estamos com 2 anos, então nós temos mais um aninho aí pela frente. Se Jesus não vier por esse tempo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o arrebatamento da igreja acontecerá. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, como vai ser isso? E aqui nós estamos encerrando o nosso estudo, que já é 1h04 que nós estamos aqui falando. Meia hora de introdução para você entender tudo isso e realmente a conclusão. E nós estamos concluindo. Como será? Em Tessalonicenses 4, 16 e 19 vai ser assim. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. No arrebatamento da igreja, Jesus não põe o pé na terra, como acontecerá na segunda vinda, que ele vai vir comigo, com a igreja, com todo mundo, e coloca os pés no Monte das Oliveiras. Essa é a segunda vinda, para poder libertar Israel da mão do anticristo. Mas a primeira vinda, não. Porque nós vamos encontrar com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem? A igreja que se preparou, a igreja que levou a sério, a igreja que crê em tudo que ele já disse. Assim como ele disse tudo no Antigo Testamento se cumpriu, no Novo que ele deixou, os sinais haverá. E nós estamos vendo os sinais dos últimos tempos acontecer. Ele vai voltar e está próximo. Acorda, igreja! Acorda! Olha o mundo parado. As pessoas dentro de casa, para não proliferação, e é uma atitude sábia das nossas autoridades sanitárias, porque eles têm as informações e as curvas estão crescendo, com a mortandade, a rua. Acorda, igreja, Jesus está voltando, e por amor dele, por mim, por você, pela igreja, pela humanidade toda, é esse momento de estarmos aqui em quarentena, em família, dentro de casa, para buscar ele, orar, buscar. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai vir, vai sarar a tua terra, e você vai ser abençoado. Querido, esse é um momento de reflexão. Portanto, o arrebatamento da igreja, ele vai abduzir a sua igreja. Você, se estiver vivo, você simplesmente será transformado. Todos os que estão em Cristo Jesus, mortos, vão vir com ele nos ares, alma e espírito, e os corpos serão ressurretos, porque não faz nenhum sentido Jesus ressurreto e ele sendo a cabeça da igreja, o corpo que vai encontrar com ele nos ares também tem que ter a mesma essência do corpo que ele tem, que é um corpo glorificado. Esse corpo será um corpo glorificado. Por isso que lá em Tessalonicenses 5:25 nós devemos, na vida do Filho, na vida do Senhor, ter o nosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Corpo, alma e espírito. Não há separação. Não há separação. Portanto, eu tenho que entender
que esse meu Deus é um Deus poderoso. E eu vou ter esse encontro com ele nos ares. Daniel 12:4. Como será? E tu, Daniel, encerra estas palavras do selo e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. A ciência se multiplicará. Amados, olha o que nós estamos fazendo aqui. Antigamente, para você ter uma filmagem como essa, você teria que ter um estudo apropriado na televisão, etc., muito bem preparado. Não, eu estou falando aqui essa filmagem do meu iPhone. Para você. Daqui a pouco eu vou colocar no YouTube, do YouTube todo mundo vai ter acesso. Alta tecnologia. Se nós navegarmos por isso, nós vemos aí o RFID, Radio Frequência Identification, que é uma identificação de radiofrequência. Meu irmão, quando você pega uma estrada, Castelo Branco, qualquer uma outra, passa no pedágio, aquela fitinha ali é uma RFID. Ele tem a frequência, sabe que você passou ali, você já vai ser cobrado quando você passa na cancela automática, tudo. Essa RFID já tem supermercados onde que você simplesmente coloca o seu celular na porta, você entra, já ali já identifica o seu cartão de crédito e assento, você entra, você vai pegando todas as mercadorias na prateleira, simplesmente depois você sai, já debitou do seu cartão de crédito e foi embora. Já existe alguns supermercados desses nos Estados Unidos e tem outros aqui também em São Paulo. Não tem nenhum atendente, simplesmente você, pelo código de barra, você é automaticamente feito. No nosso iPhone, que nós temos aqui, por exemplo, você coloca todos os cartões de crédito aqui, quando você chega, por exemplo, para pagar uma conta, você não precisa mais do cartão físico, simplesmente você encosta ali, automaticamente já cai a conta que você consumiu no mercado, na despesa, no seu cartão de crédito, tudo via um telefone celular, onde todo mundo tem hoje. Portanto, esse evangelho não demora muito para pregar a todas as nações, porque todo mundo tem um smartphone para poder ver e ouvir de Jesus dizer que ele é o Senhor, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. O artigo está definido, os 3 artigos lá em João 14 diz que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não tem os caminhos, não tem as verdades. Não, todos os caminhos levam a Deus. Não, o único que leva a Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele só é o único, não tem outra escolha. Tudo aquilo ele já colocou na sua palavra. Ou seja, então, eu estou falando do RFID, né? Radio Frequency Identification, e aí a gente vê isso. Big Data. O que é o Big Data, meu irmão? Big Data é uma grande ferramenta, é um conjunto de dados extremamente grande, que todo mundo tem. E por esse motivo, necessariamente, é uma ferramenta especial, preparada para lidar com grandes volumes. Ou seja, meu irmão, de repente você entra num shopping center através do seu telefone celular, que está conectado a esse Big Data, ele já sabe que você entrou naquele shopping center ou naquela proximidade daquela loja, ele já joga uma oferta. Por quê? Porque já tem todo o seu banco de dados. Ele já pegou tudo. Esse Big Data pega tudo que tem lá no seu perfil, na sua conta, dentro das mídias sociais, e já faz o levantamento de tudo. Ou seja, ele sabe como você pega, ele pega os dados do seu cartão de crédito, o que você consome, que tipo de mercadoria você gosta de consumir, qual o tipo de restaurante que você vai mais, se é frutos do mar ou carne, ou tudo ele tem selecionado. E aí ele passa para quem? Quando você entra dentro de um shopping center, ele já fala, você já sabe que você gosta de carne, lá tem uma churrascaria, ele já fala, olha, naquela churrascaria X ali tá te dando 15% se você for lá agora almoçar. Isso é o quê? O conjunto de informação, e quem tem informação tem o poder. E não se engane, o anticristo vai usar essa ferramenta, o Big Data. Amados, esse sistema operacional, ERP, Enterprise Resource Planning, é o exemplo que nós temos. Facebook, tudo que está no Facebook, está tudo dentro do banco de dados, o grande Big Data. Isso é alta tecnologia, total. E aí nós vamos ver explosão disso tudo. Mas, amados,
eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Ok? Tessalonicenses 4, e aqui eu concluo. 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tessalonicenses 5, 23, que eu acabei de citar agora. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia! Nós estamos aqui terminando esses pontos. E eu quero que você, meu irmão, meu amigo, possa entender que Jesus está às portas. Se prepare para o arrebatamento da igreja. No meu entendimento, como é o entendimento de alguns pastores, escatologistas, amigo nosso, que realmente entende assim como eu, o arrebatamento da igreja já deveria ter acontecido. Porque tudo que nós falamos aqui já está concluído, está consumado. Por que não veio ainda? Por amor à igreja, por amor a você, Jesus não veio. Querido, eu quero dizer para você, só que tem um limite. Ele tem que vir. E nós estamos vivendo o momento do fim. Cuida da tua vida, consagra a tua vida, vê o que você precisa consertar, entrega a sua vida ao Senhor. Não deixe de dizer que Ele é Senhor na sua vida, porque ninguém irá ao Pai se não for através de Jesus. Tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Se você está levando uma vida cristã de qualquer modo, cuidado, não é brincadeira. Olha o que o Senhor está falando. Leve uma vida séria diante dEle, porque Ele te ama demais. E por que o arrebatamento? Lembra no começo que eu disse que 1/3 desceu para a terra e 1/3 ficou vazio? Jesus vai pegar a igreja e colocar no lugar aonde era o lugar desse grande ser que Deus criou, que se perdeu no meio do caminho por desobedecer a Deus. Ou seja, aquele lugar de adoração e louvor não vai ficar vazio, porque ele vai ser preenchido por nós, a igreja, aqueles que o Senhor levar para lá. A palavra de Deus diz que nós somos criados para o louvor da sua glória. Lá em João 4, quando ele fala com a mulher samaritana, que ele fala que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, nós somos estes que vão preencher o espaço para Deus continuar novamente a história da eternidade. Não perca esse trem, não perca esse momento. Aceita Jesus, reconhece Jesus como Senhor na sua vida. Esquece religião. Religião não leva ninguém a lugar nenhum. Religião é esforço humano que o homem faz para chegar a Deus, e para chegar a Deus não precisa de esforço nenhum. Somente crer que Ele é o Senhor. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua casa, não quer teu sítio, não quer nada. Como muitos falsos profetas pregam hoje ultimamente. Ele só quer você. Ele só quer você. Reconhece que Ele é Senhor na sua vida e você irá com Ele nesse arrebatamento. Amém? Igreja, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Amo vocês demais. Deus abençoe a todos vocês. E o nosso estudo praticamente deu aí 1h15. Ok? Deus abençoe. Logo, logo estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém.